Acabei de mentir. Eu não gosto de mentir, mas acabei de mentir. A vista estava mais bonita aqui. Mas a gente é bom que agrada, né, tadinha? É outra que tá também, tá encalhada. Já. Tá, faz tempo que a bichinha tá encalhada. Aqui, ó. Ana Flávia e Jackson. Ana Flávia e Jackson estão casados há 4 anos. A questão é que Ana Flávia vive sapecando Yaya com outro. Ela trai o marido. Jackson, de repente, um dia pega a mulher em flagrante, aos beijos, com a amante no meio da rua. Aí todo mundo diz, e agora, Jackson, chapéu de couro? Ele perdoa. Até que um dia, mostra a foto ali um instantinho. Até que um dia a Ana conhece um playboy chamado Vadisson. E aí, o que ocorre? Sapecagem com playboy. Sapequeia daqui, meses sapecando. Mas chega um momento que Ana diz assim, para ela mesma, meu pai eterno, tô grávida. Na hora que Ana diz, tô grávida, ela tem uma certeza, do marido não é. Por quê? Ela chama a Vadisson e diz o seguinte, eu acho que eu tô grávida. Ele diz, hã? Esse deve ser teu marido, claro. Disse, meu marido não, meu marido é estéril. Ele disse, é quem? É estéril. Teu marido sapé que não faz ninguém engravidar? Disse, ela, não. Aí ela olha para a Vadisson e diz assim, ele vai te matar e me matar. Aí os dois têm uma ideia. Ele diz assim, é a ideia que ela diz, vamos preparar uma emboscada para ele. Eles estão voltando de uma festa, ela está voltando com o marido de uma festa. Ela diz assim, para um carro aqui um instantinho nessa estrada, deve ter dito que ia fazer primeiro um. Quando ela desce, quem chega? É a hora que chega um homem. Na hora que chega o homem, esse é o final da história. É o final de uma história que começa assim. Vambora, né? Ah, eu quero isso. Vamos lá? Nossa. A fama de Ana Flávia se espalha rápido pela pequena cidade. Todo mundo sabe que ela é campeã na modalidade sapeque-iaiá com o marido dos outros. E com solteiros também. Ela não faz nem questão de esconder. Nem mesmo Jackson, o marido manso, se preocupa com o que a mulher está aprontando. Meu Deus. E não é apenas fofoca de quem não tem o que fazer. Ele mesmo já viu Ana Flávia nos braços de outro. Não é mulher não, só parece com ela. Entre tirar satisfações, sair no braço e levar a pior, ou se fingir de morto, Jackson mais uma vez prefere a opção Percival, fingir-se de morto. E assim vai levando a vida. Te falar, viu? Não respeita mais. Ele reclama da mulher, mas não consegue largá-la. E Ana Flávia, certa da mansidão do marido, faz sapeque-iaiá cada vez mais. Você deve imaginar que Jackson tem um casamento liberal, um quase vale tudo. Nada disso. Ele segue fiel à esposa. Não esquece de levar o lanchinho hoje pra mim, tá? Mas tá tranquilo, eu vou levar um lanche pra você, amor. Tá bom. Já tá essa fominha ali. Tá bom. Todo dia leva lanche no trabalho da mulher e faz tudo o que ela manda. Desculpa, vou fazer mais cedo pra você, tá bom? Nessa maratona de Ana Flávia em busca de prazer, ela conhece o Odson, um playboy do crime. Maravilhosa, hein? Ah, então, né? Você sabe, eu gosto de restaurantes, comer. Ana Flávia se sente cada vez mais seduzida pelo moço. E dá-lhe sapeque-iaiá. Vem cá, senta. Que isso? Tá desconfortável? Por quê? Aqui na sua cama, na cama do seu marido. Imagina. Até que ela desconfia que está grávida. Ai, agora, o que eu vou fazer?
É aí que a situação complica. Como ela vai falar para o marido que engravidou se Jackson é estéril? Oi, amor, tudo bem? Tá vendo o que aí? Oi, eu tô assistindo o programa. Tudo bem? Como foi o seu dia? Ai, foi corrido hoje, eu tô bem cansado, viu? Ela chama o amante para uma conversa e diz: Como isso pode acontecer? Nossa, é seu, aquela noite que a gente tava junto. Não, a gente tem que pensar numa coisa, a gente não pode ficar se assim. Jackson descobrir que estou grávida, ele vai me matar e vai te matar também, fala Ana Flávia. Vai nos matar. Não, matar não. Vamos pensar no assunto. Antes que ele nos mate, eu vou matar ele. O Watson pensa e conclui: antes de morrer, melhor que eu mate. Eu vou matar ele. Ai, tá bom, você fica despreocupado. Fica despreocupado, eu vou resolver esse problema. Tá bom. Ana Flávia gosta da ideia e prontamente se dispõe a ajudar. Sim, eu ajudo, tô disposta a te ajudar. Jackson e Ana Flávia passam um dia na casa de amigos. Na volta, Ana Flávia está diferente com o marido. Carinhosa, cheia de amor. Fala, né? Então, nossos amigos é maravilhoso, né? Jackson nem desconfia que é tudo jogo de cena. No meio do caminho, Ana Flávia pede para fazer número 1. Jackson para o carro. E nem percebe que um homem se aproxima armado. É o Watson. O amante de Ana Flávia simplesmente atira e foge. E ela, escondida no mato, assiste a tudo. Quando vê que o marido está morto, chama a polícia. Mataram meu marido, socorro, manda ambulância pra cá. Chora, esperneia, mas não consegue enganar os policiais. Acaba presa e agora tem uma certeza: Sapec Ayá, só atrás das grades. Socorro, não, meu marido. O casal estava junto há 4 anos. Ana Flávia era agente de saúde contratada da Prefeitura de Araçuaí e trabalhava nesta unidade. Ana Flávia trabalhou durante 2 anos e 2 meses neste posto de saúde. As amigas não querem gravar entrevista, mas disseram que ela nunca reclamou do relacionamento. Muito pelo contrário, Ana Flávia constantemente elogiava o companheiro. Por isso, o fim trágico do casal acabou sendo uma surpresa para todos que trabalham aqui. A polícia apurou que Ana Flávia não andava satisfeita com o casamento e que a agente de saúde já havia inclusive traído Jackson algumas vezes. O marido tinha descoberto os relacionamentos dela e, por conta disso, os dois se separaram há pouco tempo. Mas Jackson não conseguia ficar longe de Ana Flávia e sempre perdoava a mulher. Inconformada com a passividade do marido e aproveitando o amor que ele sentia por ela, Ana Flávia começou a planejar a morte de Jackson. Segundo a polícia, há 2 meses, ela tentou contratar um homem por R$3.000 para executar o companheiro. Não conseguiu, porque a pessoa procurada conhecia Jackson desde criança. Ana Flávia então arrumou um outro amante, o Adson Nunes, de 19 anos, e que já tem diversos registros na polícia por furto e roubo de motos. Para convencer o jovem a matar o marido dela, disse que estava grávida e que, se Jackson soubesse, iria matar os dois. Ana Flávia e o Adson então colocaram em prática o plano para executar Jackson. O casal havia passado o dia na casa da mãe de Jackson, na zona rural de Araçuaí. No finalzinho do dia, já mais ou menos no horário como esse, o sol já estava se pondo, Ana Flávia recebeu uma ligação de Adson e ele informando para ela como ela deveria se proceder, qual seria o local exato da estrada onde a emboscada seria colocada em prática. Ana Flávia então chamou o marido para que os dois pudessem voltar para a cidade. Eles pegaram a estrada. Em um determinado momento, exatamente neste local aqui, ela desceu, seguiu para o meio do mato. Jackson ficou na moto. Foi justamente quando o Adson apareceu e deu um tiro a queima-roupa com uma espingarda cartucheira. Para tentar esconder que estava envolvida no homicídio, Ana Flávia disse no primeiro depoimento que não viu o assassino. Estava no mato e ouviu apenas o tiro e o marido gritando por socorro. Jackson tinha 29 anos, era motorista de uma madeireira e nunca havia se envolvido com coisas erradas. Era uma pessoa querida
E todos os dias, antes de ir para o trabalho e ao voltar, passava na casa da mãe para tomar café. Por isso, o desespero da família. Ela não podia ter fazido isso com meu irmão, não. Se ela queria separar dele, não precisava tirar a vida dele. Desde a morte do filho, Dona Sônia tem passado os dias sentada em um sofá da sala. Não tem forças nem para almoçar mais e precisa de ajuda das filhas até para tomar remédios. Eu penso assim, por que ela não separou de meu filho, deixou meu filho? Eu só tenho um filho só. E ela mandar fazer isso com meu filho, isso é injustiça, gente. O envolvimento de Ana Flávia no homicídio do marido foi descoberto depois que a polícia ficou sabendo que ela costumava trair Jackson. Nos depoimentos, ela caiu em contradição várias vezes. E nesse caso aqui, pensa, ele é um ex-policial militar, ele está com a esposa no carro. Quando ele vê o ex-marido da mulher, um também PM, o também PM está passando na moto e os dois já são inimigos faz tempo. O que ele faz? Ele pega o carro e sai em disparada para atropelar o PM. O ex-PM vai atropelar o PM, que é o ex-marido da mulher, e ele acaba preso. Põe no Cidade. Tudo aconteceu aqui nesta avenida movimentada no bairro do Barreto, em Niterói. O sargento da PM, Davi Brande Cavalcante, de 46 anos, passava de moto por aqui quando um veículo bateu violentamente contra a traseira dele, imprensando o policial militar contra um ônibus. As imagens são fortes. O PM teve fraturas na perna e na bacia e foi internado em estado grave no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo. O que parecia a princípio um grave acidente de trânsito logo se transformou em suspeita de tentativa de assassinato. Isso porque o carro que provocou a batida é da ex-mulher da vítima, que também é policial militar, e era dirigido pelo namorado dela, que foi PM, mas foi expulso da corporação por assalto à mão armada. O ex-PM Leandro Moreira Barbosa, de 39 anos, foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de homicídio. O delegado responsável pelo caso não quis gravar entrevista para não atrapalhar as investigações. As imagens de um posto de gasolina reforçam as suspeitas de crime premeditado. Pouco depois das 11 horas da manhã, o sargento abastece a moto. Ele paga a conta e sai do posto. Repare que no canto superior do vídeo, um carro com as mesmas características segue a moto. Minutos depois, acontece o acidente. Aqui na delegacia, Leandro confessou o crime. Disse que agiu por raiva e ciúmes. Ele inocentou a namorada, que está internada no Hospital Azevedo Lima com o braço quebrado. A subtenente Ingrid Maria Pereira dos Santos, de 37 anos, ainda não foi ouvida pela polícia e, por enquanto, ainda está sendo tratada como testemunha. Por enquanto, é que as investigações dão conta de que Davi e Ingrid tiveram um relacionamento marcado por brigas e agressões. E há uma informação importante que está sendo apurada pela polícia de que no dia do acidente, Davi estaria indo depor contra a ex-mulher na corregedoria da corporação. Me dá a imagem, você está vendo? Imagem que acaba de me chegar, esse sujeito aí. Entrava, né, fingia ser aluno de academias de ginástica para roubar os carros dos alunos da academia. Só que ele foi preso em outra circunstância, tentando roubar o som de um carro numa loja. Vai vendo. Põe no Cidade. Esse rosto já apareceu antes na tela da Record. Esse é o Jean Silva de Brito, de 20 anos, acusado de aplicar o golpe da academia. Ele se matriculava, fingia que ia malhar e furtava as chaves do carro de quem fazia exercícios. Jean foi preso em flagrante. Ele pulou o muro do local onde estavam os carros e furtou o som de um dos veículos. Quando percebeu a chegada do dono da loja, se escondeu em outro carro, onde foi trancado até a chegada da polícia militar. Jean ainda vai prestar depoimento à polícia. Na delegacia, conversamos com ele com exclusividade. Eu entrei da academia para se matricular. Aí eu pegava, às meia hora, uma horinha, eu pegava as chaves, os carros e saía, sem ninguém perceber.
E depois que você furtava os carros, para onde que você... O que você fazia com ele? Deixava por ir pelos Águas Claras, Pulsia, Taguatinga, Sudoeste. Deixava por ali os carros ali. Segundo a polícia, Jean é um bandido especializado em furtos e tem extensa ficha criminal. São pelo menos 20 passagens registradas desde a adolescência. Jean não agia sozinho. Enquanto ele pegava as chaves na academia, tinha cobertura do lado de fora. Pelo menos mais 2 homens ajudavam a levar o carro. O próximo passo da investigação é identificar esses comparsas. Pensa no seguinte, essa imagem aqui não será reveladora. Você vê e não consegue identificar claramente. É uma câmera de segurança. Essa mulher aqui, ó, põe ali mais para mim. Essa, quer ver? Deixa eu mudar aqui um pouco o estilo do negócio. Fecha aqui. Me esquece. Me erra. Isso. Boa. Aí. Que aí vai entrar só minha mãozinha, não faz mal. Depois, essa mulher que está sentada aqui, ela vai roubar essa mulher e ela vai roubar outro. Quer ver? Põe aquele negócio meu aqui, que faz muito tempo que eu não uso. Essa aqui, ó. Ela vai roubar aquela mulher. Agora corta pra mim. Ela vai roubar aquela mulher e vai roubar outras mulheres. Só que a câmera de segurança não a pega perfeitamente. E o que eu quero dizer com isso? Tem uma câmera nova agora, que é impressionante. Ela consegue ver o rosto do criminoso. Ela consegue ver o rosto do criminoso e fazer 1 milhão de combinações por segundo. O que isso quer dizer? Ver as características e ver centenas de características do rosto. É uma nova câmera que vai facilitar a vida para não acontecer o que aconteceu aqui. Põe no Cidade. A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança de um salão de beleza. Repare na mulher de vestido estampado. A senhora, que aparenta ter mais de 40 anos, pergunta sobre horários disponíveis para realizar o serviço de clareamento de pele. A funcionária entra no salão para consultar a agenda e a suposta cliente levanta atrás, já com o celular escondido junto com a bolsa. Depois de receber a resposta sobre os horários, ela vai embora sem agendar o atendimento. Logo em seguida, a dona do celular sente falta do aparelho, mas já é tarde. Parecia uma pessoa tranquila, não aparentava que ia fazer uma coisa dessas. Quando saiu aqui do salão de beleza, a mulher ainda teria furtado outros 2 estabelecimentos, uma barraquinha de ervas e uma banca de jornal. Tudo aconteceu muito rápido. Quando a gente desconfiou que a única pessoa que tinha sentado na mesa tinha sido ela, os 2 funcionários daqui foram atrás dela. Ela já estava na barraca de ervas aqui na frente, que ela já tinha também furtado o celular da menina da barraca. Eles ainda foram atrás dela, ela conseguiu atravessar a rua principal rápido e entrar dentro do BRT e a gente não teve mais acesso. Horas mais tarde, a mesma mulher teria voltado a praticar furtos na região. De acordo com testemunhas, ela roubou produtos de um supermercado e de uma farmácia. Só que o segurança de um dos estabelecimentos percebeu a ação e teria obrigado a senhora a devolver as mercadorias. Pelas descrições, são a mesma pessoa. A roupa, o perfil da pessoa é o mesmo. Ingrid não teve a mesma sorte. Ela continua sem celular. O caso foi registrado na delegacia de Campinho. Cadê áudio? No comércio, o registro de crimes pelas câmeras de segurança já se tornou comum, mas nem sempre elas ajudam a polícia brasileira. Veja essa história, ela se tornou um exemplo de como câmeras inteligentes são cada vez mais necessárias. Tudo aconteceu dentro de um bar onde funcionavam máquinas caça-níqueis em São Paulo. As imagens mostram um criminoso um dia antes de cometer um homicídio. O homem retira dinheiro das máquinas.
Segundo a polícia, ele usa uma chave mestra para abrir o cofre e roubar o dinheiro. O mesmo homem volta no dia seguinte. Fica no balcão, ao lado de um possível comparsa. Tenta novamente retirar dinheiro das máquinas. Nesse momento, o dono do bar aparece. As imagens não mostram, mas depois de uma discussão, o homem atira. Júlio César de Souza, que estava jogando em uma das máquinas, tinha 22 anos e morreu a caminho do hospital. O rosto do assassino é conhecido pela polícia. Veja de novo, ele olha diretamente para a câmera. Mas isso não foi suficiente para identificar o criminoso. Agora, uma nova geração de olhos eletrônicos começa a chegar ao Brasil. Em São Paulo, mesmo estado em que Júlio César foi assassinado, as câmeras já fazem mais do que apenas gravar imagens. Olhando assim, parece um radar de velocidade, mas hoje esse equipamento faz muito mais do que isso. Ele fotografa as placas de todos os veículos que passam pela rodovia. Se esta placa estiver cadastrada no sistema, como a de um veículo roubado, por exemplo, o radar emite um alerta instantâneo avisando a polícia sobre o local exato por onde o carro está passando. Elas são 400, estão instaladas nas rodovias do estado. Elas leem, interpretam e fotografam as placas de todos os carros que passam. Anteriormente, uma placa, quando cantava um roubo de um veículo, a gente anotava na prancheta, ficava ali na viatura e dependia muito do tirocínio do policial em ficar atento a todos os veículos que passavam naquele local. Hoje não. Hoje a informação vem em tempo real para o policial através do tablet da viatura. Aqui a gente tem a informação. O tenente mostra como o sistema funciona. É um Fiat Siena cinza 2011 furtado. Ele passou lá em Santos, na Avenida Presidente Wilson, próximo ao emissário submarino. A informação vai na mesma hora para as viaturas que circulam naquela região. Se tiver na possibilidade de abordagem, já vai abordar esse veículo para constatar e recuperar esse caráter geral. Os alertas chegam também às centrais da polícia rodoviária. Apareceu aqui um carro, né, com uma placa ali. Isso. Ele passou por uma câmera inteligente, nos retornou a informação de que esse veículo teria sido produto de roubo. Na central de monitoramento, a sirene não para de tocar. Um veículo em Guarulhos, um Chevrolet Cruze, passou em Guarulhos, na Avenida Tiradentes com a Avenida Bom Clima. Aqui está aqui, ó, situação roubado. Esse é um veículo roubado. As placas de veículos em situação irregular são colocadas no sistema assim que é feito um boletim de ocorrência ou quando a vítima liga para o 190. Em 11 meses de funcionamento, o sistema permitiu que cerca de 300 carros roubados fossem recuperados. Os recursos das novas câmeras são capazes de impressionar até os fãs da ficção científica. Assim como o sistema que faz a leitura e identificação das placas de carros, já existe no Brasil uma ferramenta que faz o mesmo com as pessoas. O princípio é parecido com o das placas. Num banco de dados são inseridas as imagens, no caso aqui foi inserida uma foto minha. Assim, quando eu passo diante de uma câmera, em qualquer lugar, imediatamente o sistema, olha, faz o reconhecimento com base na imagem que existe no banco de dados. Isso aqui é a coordenada, indica o local exato onde a pessoa está naquele momento. As câmeras analisam 16.300 características da face, como a distância entre os olhos e nariz e o formato do rosto. O computador faz 1 milhão de comparações por segundo. Em uma metrópole como São Paulo, demoraria pouco mais de 10 segundos para identificar qualquer pessoa. Ou seja, o sistema é capaz de encontrar um criminoso procurado pela polícia no meio de uma multidão, numa estação de metrô, por exemplo.
O sistema de identificação facial já está em operação no Brasil. Ele foi implantado em 9 penitenciárias no Rio Grande do Sul e também no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, para identificar torcedores cadastrados como violentos e proibir a entrada deles. Esta tecnologia já é usada em toda a Inglaterra e lá não adianta nem usar máscara, como mostra o repórter André Tal. São mais de 6 milhões de câmeras de segurança em todo o Reino Unido. Praticamente uma câmera para cada 10 habitantes. Ruas monitoradas 24 horas por dia. Nas 2 últimas décadas, vários crimes foram solucionados com a ajuda dessas imagens. Mas o que fazer quando o criminoso esconde o rosto na hora do flagrante? Já existe uma solução para casos assim. Na Universidade de Southampton, sudeste da Inglaterra, o professor Mark Nixon e a equipe não precisam ver a cara do criminoso para identificá-lo. Esse túnel tem 12 câmeras espalhadas para capturar por diferentes ângulos todos os movimentos de uma pessoa nesse tapete vermelho. É assim que os pesquisadores conseguem fazer o chamado reconhecimento do caminhar. Afinal, pouca gente sabe, mas cada pessoa anda de uma forma única, exclusiva. E é por isso que essa tecnologia pode ser usada para identificar suspeitos de crimes. Depois de passar pelo túnel, minhas imagens são transformadas numa silhueta em 3 dimensões. É como se fosse o DNA da minha maneira de andar. Ela revela a posição do corpo e o movimento de pêndulo das pernas. No computador, com a ajuda de modelos matemáticos, pode ser comparado a qualquer vídeo em que eu esteja caminhando. A precisão é de 90%. O professor explica que no futuro, quando a polícia tiver um suspeito, basta levá-lo ao túnel para tirar a dúvida. Se for mesmo a pessoa flagrada na câmera de segurança, o teste de reconhecimento do caminhar vai dar a resposta. E apenas 2 passos na cena do crime já vão ser considerados como prova. Em todo o mundo, as câmeras estão cada vez mais inteligentes e implacáveis. O repórter Herbert Moraes conta como a cidade de Jerusalém, em Israel, foi equipada para encontrar e identificar terroristas antes que eles cometam qualquer atentado. Apenas 2 quilômetros quadrados cercados por muralhas com milhares de anos. Estamos na antiga cidade de Jerusalém, um dos lugares sagrados mais visitados do mundo. A região é conhecida pelo conflito entre israelenses e palestinos que se arrasta por décadas. Essa é uma das principais entradas da cidade velha de Jerusalém, um dos lugares mais tensos do mundo quando o assunto é segurança. Por aqui passam diariamente milhares de pessoas, entre turistas e moradores. Mas o que pouca gente sabe é que diante de tantos prédios milenares, nesse aqui, a central da Polícia de Israel, funciona um dos sistemas de monitoramento mais modernos do mundo, que não deixa escapar nada do que acontece aqui dentro das muralhas. A tecnologia já começa na entrada. Para abrir a porta é preciso usar a identificação digital. O lugar é muito bem guardado e está diretamente ligado aos serviços de inteligência do país. 16 policiais monitoram as imagens de 320 câmeras 24 horas por dia. O sistema de segurança funciona há cerca de 15 anos, quando Jerusalém vivia momentos turbulentos. O porta-voz da Polícia de Israel, Mickey Rosenfeld, explica que as câmeras podem girar em 360 graus e captar movimentos suspeitos. Qualquer pessoa que entra na parte antiga da cidade é filmada pelo menos 125 vezes em 5 minutos de caminhada. O sistema é tão sofisticado que usa sensores para detectar movimentos bruscos,
e calor. Mickey mostra como exemplo este homem colocando um objeto suspeito numa rua onde ninguém deveria passar. O alarme é acionado e a central de vigilância envia a informação para os policiais que estão nas proximidades. São 800 homens, mas esse número pode chegar a 5.000 na época de festas religiosas. Desde que foi instalado, o sistema registrou praticamente todos os ataques terroristas que aconteceram na parte velha da cidade. Flagrantes como este, em que um jovem palestino de apenas 15 anos dos portões da cidade. As câmeras registraram o momento em que um palestino esfaqueia 2 soldados israelenses. Através das imagens, os policiais conseguiram prendê-lo. O porta-voz da Polícia de Israel afirma: as câmeras veem tudo o tempo todo. São os olhos da Cidade Velha. O que existe hoje é uma corrida para ver quem é que tem a melhor arma tecnológica. Então, se a criminalidade organizada utiliza um arsenal tecnológico, as polícias precisam estar, em termos de tecnologia, sempre na frente. Em São Paulo, os olhos eletrônicos que vigiam a cidade ainda não são capazes de enxergar com tanta clareza. Dona Valdomira é a avó de Júlio César, o rapaz assassinado no bar pelo criminoso que abriu essa reportagem. Até hoje eu não me conformo com essas coisas, de jeito nenhum. De noite eu pego essas fotos que ficam na cabeceira da minha cama, eu fico olhando. Ela também guarda a foto do homem que matou o neto. Qual é a sensação que a senhora tem? Me dá muito ódio. É isso que eu tenho. Ódio pelo assassino, angústia e frustração por ele ainda estar livre. Eu não gosto de olhar. Eu deixo ela lá dentro da gaveta assim, virada. Se depender das câmeras inteligentes, histórias como a de Júlio César vão ser cada vez mais raras em um futuro não muito distante. E a câmera inteligente do Cidade Alerta é a câmera do nosso comandante Hamilton, que nesse momento, eu acho que eu estou gritando, que nesse momento está indo atrás de um assalto e 2 traficantes, já tem um preso, hein? 2 traficantes correm de uma abordagem da polícia rodoviária. A informação que chega na fuga, eles abandonaram um carro com meia tonelada de maconha e tem um preso. Põe no Cidade. O carro com placas de São Paulo foi abandonado em meio ao canavial, na região de Botucatu. Durante vistoria, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecente. O banco traseiro do veículo foi retirado para o transporte dos tijolos de maconha. O motorista, para não ser preso, rapidamente abriu a porta e correu. O helicóptero Águia da Polícia Militar de Bauru foi acionado para ajudar nas buscas pelo suspeito. A aeronave sobrevoou essa extensa área. São vários hectares de plantação de cana-de-açúcar e de mata fechada, o que dificultou o trabalho. Viaturas da PM de Botucatu também percorreram as estradas de terra e propriedades da região. Durante toda a manhã, os policiais vasculharam o local, mas o suspeito não foi encontrado. Ele fugiu de uma abordagem da polícia rodoviária. Foram aproximadamente 45 quilômetros de perseguição. A tentativa de abordagem aconteceu na rodovia Castelo Branco, sentido interior capital, na região de Itatinga. Os suspeitos não obedeceram o sinal de parada dos policiais e o motorista fugiu em alta velocidade. Trafegou pela rodovia Eduardo Zuccari e teve acesso à rodovia João Hipólito Martins, que liga a Marechal Rondon a Castelo Branco. O condutor fez o trevo, passou pelo retorno, até chegar nessa estrada de terra. Foi por aqui que os criminosos tentaram despistar a viatura da polícia. Tudo foi apreendido e encaminhado para a DIS e a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Botucatu. No carro havia 623 tabletes, totalizando 425 quilos de maconha. Dentro de um dos pacotes, os policiais encontraram uma pistola 9mm, de uso exclusivo das Forças Armadas.
A polícia acredita que o carregamento foi feito no Paraná. O motorista não estava sozinho. No banco do passageiro estava Francisco Rodrigues da Silva, de 23 anos, que foi preso em flagrante. Ele mora em Foz do Iguaçu e disse aos policiais que não sabia do transporte do entorpecente. E eu também não sei o que dizer, porque o repórter fala e deu para nós toda uma rodovia, e a rodovia que ele deu parecia um guia rex, parecia o GPS, botou no Waze, e ele disse, a rodovia não sei o que, a rodovia não sei o que, a rodovia não sei o que. E eu quero convidá-lo para ir para o helicóptero do comandante Hamilton, porque aí, no comandante Hamilton, ele pode falar de todas as ruas de São Paulo. Cruz, que eu não entendi nada. Hamilton e ele moram uma boa dupla, né? O repórter alado com esse aí, com o ritmo em frequência modulada. Que é? Você é maluco, você tá ficando biruta, Percival. Você tá ficando biruta, não é possível. Você fala um negócio que não tem o menor nexo. Hamilton é o nosso repórter alado, tá certo? Vive voando. E essa narrativa foi feita em frequência modulada, sistemática, assim. Até tão legal que você imitou. Você tá ficando meio abestalhado da ideia, Não, tô achando. normal. É inacreditável. Cadê, Busanfá? Essa aqui é a Iane. Iane, com essa pozinha aí, você pode ver, tá parecendo casa de subúrbio, feia de frente, espaçosa de fundos. O que ocorre? A nossa Iane tem 2 empregos. Conta aqui pra mim. De dia ela trabalha como operadora de telemarketing. De noite eu não preciso nem dizer do que é que ela trabalha. Ela trabalha no Sapec AA, segundo a polícia. Aí, segundo o jornalismo da Record, que está falando mal da menina sem conhecer direito. Aí, durante a madrugada, Iane é chamada para fazer o trabalho de número 10, o da sapecagem. Só que ela chega, ela descobre logo que chega, que o rapaz lá com quem ela ia fazer sapecagem é casado, tem um filho. Ela aí vai com habilidade, enfim, pega o telefone do rapaz e começa a extorquir dinheiro dele. Ó, eu tenho seu telefone, não sei o que, telemarketing, vou levantar seu endereço, vou contar tudo na sua casa. O rapaz passa um mês, né, sendo vítima de extorsão, até que procura a polícia. Ela está lá no telemarketing. Alô? O senhor pode receber aqui, eu queria vender uma cesta, não sei o que, esse negócio de telemarketing. Aí quando o policial chegou e disse, alô? Ela olhou, pois não? Ele disse, a senhora está presa. A senhora não a moça do telemarketing, a do Sapec AA. E aí ela foi lá e disse, não, vou devolver parte do dinheiro dele. O resto é o resto, moço. Põe no Cidade. No site Gatas do Recife, a jovem se apresentava como Nelice. Mostrava fotos exibindo um belo corpo e em poses muito sensuais. Para contratá-la como garota de programa, o cliente pagaria R$200, mais o valor do táxi. A oferta atraiu o interesse de um corretor de 35 anos, que fez contato por telefone e WhatsApp, mas depois disse ter desistido do programa. Foi aí que começaram as ameaças e a extorsão. Primeiro a mulher diz, quero dinheiro hoje, pela sua paz, 3 mil. O valor depois ainda subiu para 5 mil reais. O homem, com medo, cedeu à chantagem. Depositou metade na conta da mulher, mandou a foto do dinheiro para mostrar que já estava com o restante e marcou para entregar tudo. As chantagens continuaram quase um mês depois. Ela escreve, bom dia, senhor, estou precisando de 10 mil, se não já sabe. Estava vendo seu baby, muito lindo. Ele ficou muito apavorado, compareceu aqui no dia seguinte, pela manhã, quando já tinha uma mensagem dela, ela exigindo dinheiro. Então a gente passou a investigar, fez diligências e conseguimos capturar ela lá na empresa onde ela trabalha. A suspeita foi identificada como Iane Silveira Melo, de 23 anos. Ela trabalha como atendente de telemarketing numa empresa em Santo Amaro, no Recife, onde foi presa.
A jovem negou todas as acusações. Disse, inclusive, que nem era garota de programa. Foi feita a revista pessoal e encontramos o celular nas vestes dela. A jovem já tem antecedentes criminais. Foi presa no ano passado por furto qualificado. Dessa vez, foi autuada em flagrante pelo crime de extorsão, cuja pena varia de 4 a 6 anos de prisão. Por isso, não coube fiança aqui na delegacia. Mas daqui ela foi levada para uma audiência no fórum, de onde foi liberada depois de devolver R$ 2.500 à vítima. Que brincadeira. Essa moça é um quebra-cabeça para a polícia. Ela é uma comerciante e ela está no apartamento onde morava. Está morta. Ela está no 3º andar de um prédio, que é o apartamento. Pode botar as imagens para mim. E o que acontece? O ex-marido dela, põe as imagens para mim, por favor. O ex-marido dela, ó, nesse apartamento aí. O ex-marido que vem acompanhando disse para a polícia que o principal suspeito é um inquilino que teria deixado de pagar o aluguel e foi expulso de um dos apartamentos por Fernanda. Dona Maria da Glória ainda não consegue aceitar a morte de Fernanda Oliveira de Paiva, de 33 anos. A jovem morou na casa dela por mais de 10 anos. Virou uma filha do coração. Alegre, despachada, ela não deixava ninguém ficar triste, que ela ficava assim, não fica triste. Olha, a gente vai esse ano novamente, no meu aniversário, a gente vai para uma casa de festa. Aí eu falei assim, então tá, Fernanda, eu vou com minha filha, eu nunca fui com ela, eu fui o ano passado. Fernanda foi assassinada no início deste mês, no 3º andar deste prédio, no Parque União, Complexo da Maré. Foi por esta porta ou pelo terraço do imóvel que o assassino teve acesso ao apartamento da vítima. O corpo da moça foi encontrado na sala, com marcas no pescoço. O ex-marido de Fernanda, com quem mesmo depois do término do relacionamento manteve a amizade, acompanha de perto o trabalho da Delegacia de Homicídios. De acordo com ele, o laudo da polícia ainda não saiu, mas a suspeita de que ela teria sido violentada sexualmente já foi descartada. Segundo a família, apesar de Fernanda não ter inimigos, há alguns meses ela foi ameaçada pelo homem que alugava um dos apartamentos dela. A jovem teria se desentendido com o inquilino e por isso pediu que ele deixasse o imóvel. O homem teria ficado com muita raiva e antes de sair, prometeu que iria se vingar. Pelos relatos que eu apurei aí, pelos colegas delas e tudo, falaram que ele disse, quem sabe aqui sou eu, comigo resolva na bala, do tiro. E sempre quando ela passava na rua, ele ficava mexendo com ela. Aí só não sei as palavras que ele falava, mas pelo que me falaram, ficavam falando gracinha para ela. Coincidentemente, depois que recebeu as ameaças, Fernanda, que cresceu no Complexo da Maré e nunca foi assaltada, teve a casa invadida. Como o bandido entrou pela janela, a jovem pôs grades para evitar um novo assalto. Mesmo assim, dias depois, alguém novamente tentou entrar na residência, porque a fechadura da porta principal tinha sido danificada. Ali nunca teve assalto não, ainda mais ela, que era pessoa tão conhecida. E são os fatores, né? Depois que a pessoa saiu e tudo, e começou a ter essas coisas, entendeu? Mas a gente não sabe o certo, entendeu? Mas juntando o quebra-cabeça, a gente vai vendo as possibilidades que possa ter. Segundo Igor, a última pessoa que esteve com Fernanda antes do assassinato foi o primo dele, que deixou o local por volta de 5 horas da tarde. O atual namorado da jovem chegou às 9 da noite e já a encontrou morta, com os óculos na cabeça e as chaves ao lado do corpo. Isto pode indicar que ela chegou a tentar sair de casa, mas quando abriu a porta, deu de cara com o assassino. Mas, por enquanto, tudo ainda parece um quebra-cabeças difícil de montar. Segundo Igor, enquanto as respostas não vêm, quem mais sofre é o filho que ele teve com Fernanda. O jovem de 17 anos está traumatizado. Você vai vendo imagens nesse momento
São carros da polícia, evidentemente, da polícia militar, viaturas da polícia militar que estão indo reforçar a segurança agora à noite no município de Osasco, na Grande São Paulo. Também vão reforçar em Barueri. São viaturas nos dois lugares onde 18 pessoas morreram. Resumo. Corta aqui para mim. O que acontece? E eles estão indo para lá porque cada vez mais está fechando o cerco sobre os responsáveis pelos 18 assassinatos. São 10 homens suspeitos, como disse o Percival aqui, um sargento da Polícia Militar, 5 soldados, 3 guardas civis e um ex-guarda civil. Terá um 11º, que é um que a gente chama aqui de ganso, um ganso da polícia. E o que ocorreu? Horas depois, tudo isso aconteceu, a polícia tem quase certeza já, com a morte de um cabo da Força Tática em Osasco, num posto de gasolina. Logo depois da morte desse cabo da Força Tática da Polícia Militar, 6 pessoas, horas depois, foram assassinadas com as mesmíssimas características das 18 que aconteceriam uma semana depois. Portanto, essa é agora, né, como o Percival tinha bem dito, são as pessoas que a polícia tem praticamente certeza de que participaram do crime, agora está investigando sobre essas outras 6 mortes. Põe no Cidade. Daqui de cima é possível ter a dimensão das 2 cidades que ficaram marcadas pela matança da última semana. Em pelo menos 2 horas, 18 corpos ficaram espalhados pelos bairros de Osasco e Barueri, na Grande São Paulo. Mas para entendermos melhor como tudo aconteceu, vamos contar daqui de baixo, passando pelas ruas onde aconteceram os crimes. Estamos entrando na cidade de Barueri. Aqui, 3 pessoas foram assassinadas. 10h15 da noite, horário do primeiro ataque aqui em Barueri. De acordo com testemunhas, os 4 atiradores no carro prata fizeram exatamente este trajeto. O carro estava em uma velocidade baixa. Eles pareciam estar procurando alguma coisa e pararam o carro bem aqui. Os criminosos foram em direção a este bar. Lá dentro, após perguntarem quem tinha ou não passagens pela polícia, deram vários tiros. 2 pessoas morreram no local. As imagens de circuito do bar flagraram a ação dos atiradores. Depois, os assassinos entraram no carro e foram a caminho do próximo ataque. Eles percorreram cerca de 9 quilômetros. Estavam a caminho do bairro Engenho Novo, também em Barueri. E o outro ataque aconteceu nesta rua. A vítima, um rapaz, havia acabado de sair deste bar. O seu Oswaldo, que é o proprietário, estava fechando o comércio no momento dos tiros. É isso mesmo, seu Oswaldo? É isso mesmo. Estava fechando. Faltava 15 para 10 na hora do disparo. Porque eu não vi, porque foi na hora que eu fui guardar o litro lá ali de trás, onde a gente põe, né? Os litros. Quando eu vi o disparo, eu já me abaixei na hora, não deu tempo nem eu arribar a cabeça. Digo, não, eu me abaixei na hora e quando eu me levantei já não tinha mais ninguém. E tinham mais clientes aqui dentro? Só um casal e um rapaz, que eu conheço ele. Agora a gente vai mostrar onde a vítima ficou caída. Ela tentou ainda pedir ajuda, né? Pedir socorro, mas caiu bem aqui na calçada e não resistiu aos ferimentos. O carro foi visto por algumas testemunhas passando pelo bairro, no mesmo horário em que as mortes aconteceram. Enquanto pessoas morriam em Barueri, aqui em Osasco não foi diferente. Os ataques foram simultâneos. Resultado, 15 vítimas.
Ao todo, naquela noite, foram registradas 18 mortes, mas o número pode ser ainda maior. É que uma semana antes da chacina, 6 pessoas foram mortas em bairros aqui de Osasco. Coincidência ou não, os ataques aconteceram após a morte de um cabo da Força Tática da Polícia Militar. O cabo Avenilson Pereira está na fila do caixa, quando é surpreendido por 2 criminosos. Um deles arranca a arma do PM e dispara várias vezes. O cabo Pereira foi assassinado neste posto de gasolina. 14 horas depois, um rapaz de 17 anos foi morto a tiros, a 4 quilômetros daqui. Daí em diante, no intervalo de 5 horas, mais 5 pessoas foram assassinadas. De acordo com a investigação, os criminosos passaram de carro atirando. Tentamos falar com parentes das vítimas, mas ninguém quis comentar sobre o assunto. A polícia tenta descobrir se as 6 mortes têm ligação com a chacina e se os atiradores são os mesmos. 12 mortos. 12 execuções em uma mesma noite. 12 mães que choram a perda dos filhos. Crimes cheios de suspeitas, com poucas ou nenhuma conclusão. O verdadeiro criminoso, eles nunca vai pagar por isso. Para conhecer a realidade que cerca essa tragédia e quantas famílias ainda sofrem com a impunidade, vamos até Campinas, a 100 quilômetros de São Paulo. Uma das vítimas dessa chacina foi o Alexandro Giovanelli, de 30 anos. A família dele mora nesta casa na zona rural de Campinas. Uma casa simples em rua de terra. Essa aqui é a mãe dele, a dona Rose. Tudo bem? A senhora já conseguiu esquecer esse crime? Não. Isso é uma coisa que a gente não esquece, né? As lembranças do filho assassinado ainda estão muito vivas pela casa. O Alexandro não merecia morrer daquela forma. Ele não era criminoso, não era bandido, não era drogado, não era alcoólatra. Ele só era um rapaz feliz. Alex era apaixonado por futebol, um São Paulino fanático. Morreu com a calça preta e vermelha do uniforme da torcida. Tem o cheiro dele até? É. Tem? A jaqueta. Sim, que a jaqueta eu não lavei. Muita saudade? Muita, que dói. É dia e noite. Alexandro morava nesta rua e morreu aqui, em frente à casa de um amigo. Ele e mais 3 colegas tinham acabado de pedir uma pizza e estavam comendo sentados na mureta. 2 carros pararam e os assassinos desceram encapuzados. Vieram para matar mesmo. Vieram para matar. Todo mundo que eles encontravam na rua, eles atiraram. Desde o início, houve a suspeita da participação de policiais militares na chacina. Dias depois dos homicídios, 5 PMs são presos, acusados de uma das mortes. No entanto, o caso de Alex está aberto, sem respostas. Ainda não se sabe quem é o responsável pelas lágrimas de Dona Rosimeire. Eles falam lá o blá, 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 mas não provaram pra gente. Não temos prova, ninguém falou nada até agora. Chacinas como essa, ainda sem respostas, também assustam a população de bairros no extremo sul de São Paulo. Anoitece na zona sul da maior cidade do país. As luzes de dentro das casas clareiam a vizinhança. As pessoas vivem com medo de saírem nas ruas. Do lado de fora, o tom amarelado que pouco ilumina indica o caminho de quem se arrisca à noite em 2 dos bairros mais perigosos de São Paulo, Campo Limpo e Capão Redondo.
Pai, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Vamos fazer uma reportagem sobre a violência. Ah, violência. Então vai ter muito o que falar. Aqui é o local. Capão Redondo, né? Região de Capão Redondo, a violência impera, né? Capão Redondo, Campo Limpo. Campo Limpo, Jardim Ângela. Bicho pega. Próximo, pega. Tem medo de andar à noite aqui no bairro? Tem medo? Depois de que horário você não sai mais? Não tem horário pra ter medo, não. De dia, de noite. Ah, até de dia tem medo? Com essa realidade, muitas famílias estão indo embora. É o êxodo do medo. O senhor conhece 16 famílias que se mudaram daqui? Conheço. Por medo? Medo. Medo e muito mais vai embora. As pessoas são obrigadas a mudar as rotinas para fugir do perigo. Ainda assim, com uma realidade assustadora, tem quem se arrisque. Olha, aqui na frente tem outra senhora sentada na cadeira na porta da casa dela, bem tranquila. Vou perguntar se ela não tem medo. Medo a gente tem, né? Mas fazer o quê, né? Agora, se precisar sair, andar pelo bairro lá à noite, pegar ônibus... Misericórdia, só se for um caso de doença mesmo pra sair. Ah, senão não vai. Deus me livre, só se for um caso de doença mesmo. Essa rua fica bem na divisa dos dois bairros mais violentos de São Paulo, Capão Redondo e Campo Limpo. Deste lado, 49 pessoas foram assassinadas no ano passado. Deste outro, 52. Quem mora aqui, no meio de tanta violência, vive com medo. Um medo crescente que aumenta a cada dia com a impunidade. Ninguém sabe quem foi, ninguém fala quem foi. Ficou por isso mesmo? Tá por isso mesmo. Se os crimes recentes não têm respostas, os antigos então nem se fala. Esta é Márcia, uma copeira de 53 anos. Dona de uma vida tranquila, vê a rotina virar de cabeça para baixo de um dia para o outro. O filho caçula é assassinado aos 16 anos. Henri teria sido baleado ao participar de um confronto com policiais militares durante uma operação no morro onde morava. Desde o início, ela não acreditou na versão contada pela polícia. Apenas 2 semanas depois de perder o filho caçula, Márcia reuniu forças e decidiu por conta própria investigar a morte de Henri. E tudo começou exatamente aqui, num dos acessos à comunidade, né, Márcia? O que aconteceu exatamente? Eu estava chorando muito e um rapaz chegou perto de mim, me vendo chorar, me perguntou: tia, a senhora é aquela mãe do menino que morreu lá no alto? Eu falei: sou. Por quê? Eu disse: não, o policial que me pegou disse que estava com o moleque na mão. Aí onde que eu falei: eu tenho que investigar, tem alguma coisa errada aí. Ela tinha a convicção que o filho não era criminoso e foi atrás para provar que não estava enganada. Sem saber ao certo o que fazer e como agir para provar a inocência do filho, Márcia deixou o emprego como vendedora e voltou a estudar. Você concluiu o 2º grau, né, por meio de supletivo, e entrou para a faculdade de Direito? Entrei para a faculdade porque eu tinha que conhecer os trâmites da justiça. Eu queria conhecer para ver o que fazer, que eu não sabia, né? E era meu sonho ser advogada. Eu sempre conheci dos meus deveres, mas eu passei a conhecer dos meus direitos. A mãe de Henri tem acesso aos documentos do processo e agora procura testemunhas. Quando eu tive acesso ao inquérito, aquele laudo cadavérico que me despertou o que aquele rapaz tinha falado para mim lá atrás. Tia, a senhora é aquela mãe do menino que morreu lá no alto? Eu falei: sou. Por quê? Eu disse: não, o policial que me pegou disse que estava com o moleque na mão, botou no peito e apertou. O que significa esse termo? É o tiro que ligou no coração, quando a polícia encosta a arma ou bem próximo e mata, sem defesa da vítima. Aqui, esta mãe virou investigadora. E a mais de 2.000 quilômetros em Campina Grande, na Paraíba, uma filha com a mesma força. Juliane tinha menos de 2 anos de idade quando o pai executou a mãe, Ruth Patrício.
crime aconteceu na noite do dia 24 de fevereiro de 1996, aqui, neste cenário. Ruth havia acabado de chegar da feira e o ex-companheiro já aguardava aqui do lado de fora. Jurandir bebia com amigos e queria de toda maneira retomar o relacionamento. Quando se sentiu rejeitado pela ex-companheira, o pedreiro sacou uma faca e aplicou 4 golpes contra a vítima. Ruth ainda tentou entrar dentro da casa, mas não conseguiu. Foi quando eu cheguei, ela estava já no chão, ela não tinha reação de nada. Foi quando o pessoal já começou a chegar próximo ao corpo. A minha reação foi sair correndo para pedir socorro. Depois do crime, o pai foge, desaparece. Sem os pais, Juliane e os irmãos passam a ser criados pela avó. Eu chorava muito para as crianças não verem. Nunca botei nenhum dos 3 contra ele. Nunca falava no caso na frente de nenhum dos 3 para não causar trauma nenhum. E foi ela quem esperou as crianças crescerem para contar o que de fato aconteceu naquela trágica noite de sábado de 1996. Eu não me esqueço nunca e que eu quero apagar da minha cabeça e eu não consigo, foi o dia que eu descobri que ela nunca mais iria voltar. O drama de uma vida inteira sem saber o que havia acontecido com os próprios pais. Eu via todas as crianças com a mãe e com o pai. No dia que ela fez a 4ª série, todos os filhos dançavam com o pai. E eu tive que chamar um amigo meu para dançar com ela. Mas a pequena criança cresce, se torna uma mulher. Decide então procurar a verdade. Como achar ele? Pelas redes sociais. Em pouco tempo, consegue localizar o filho que o pai, Jurandir Souto, tem de outro casamento. Então, quando eu cliquei no perfil do menino, o que é que havia no perfil do menino? Mora em Brasília, Ceilândia. Juliane se passa por outra pessoa e pede uma foto do pai. Com a imagem, ela não tem mais dúvidas. Através da internet, descobre o contato de um agente da inteligência da polícia de Brasília. O homem promete ajudá-la, mas precisa de um mandado de prisão. Eu estava com o mandato de prisão desatualizado. Conversei com o juiz responsável, expliquei toda a história, rapidamente concedeu um mandato de prisão. A polícia da capital federal fecha o cerco. Acuado, o assassino de Ruth Patrício se entrega. A prisão acontece 18 anos depois do crime. Se Juliane não investigasse o caso, em 2 anos o crime seria considerado prescrito e o criminoso não poderia mais ser punido. Eu me sinto feliz, me sinto realizada, assim, porque eu acho que ela clamava por isso. Jurandir Souto é levado a júri popular e acaba condenado a 18 anos de prisão. Pra mim, ele não é meu pai. Pai e mãe é quem cria. Pai e mãe é quem dá amor, quem dá carinho, quem sustenta. Ele não. Ele tirou a vida da minha mãe. Não foi vingança, não tenho ódio dele, mas eu queria que Deus fez a justiça. Para que o fim fosse justo, assim como na história de Juliane, a carioca Márcia virou a vida de cabeça para baixo para encontrar provas que incriminassem os policiais. Deixa o papel de mãe e se transforma em investigadora. Aos poucos, Márcia começa a entender o que realmente teria ocorrido com o filho. Porque se o tiro foi de baixo para cima, como o tiro entrou no peito e saiu cá embaixo? O meu filho poderia estar de joelho porque era bem alto. O tiro foi colocado bem próximo ao peito dele, com a intenção, sim, de matar. Com o trabalho de investigação realizado por ela,
A perícia técnica apura e comprova. O tiro não poderia ter partido debaixo do morro, como afirmam os policiais. Foi uma execução. Além da prova do tiro, Márcia descobre também que a movimentação real dos PMs no mesmo morro não confere com a versão policial. Os horários da incursão também são falsos. 9 policiais, um tenente, sargentos, homens que tinham idade de ser pai dele. Ele tinha 16 anos. A cada passo ela fica mais perto da verdade. As pessoas próximas a Márcia começam também a ficar preocupadas. Temem que ela se torne um novo alvo de uma vingança. E muitas pessoas falaram, você vai morrer, eles vão te matar. Eu falei, 50% meu já foi com ele, mas eu não vou morrer antes de provar a inocência do meu filho e então ver ele sentado no banco dos réus, então vir à tona a verdade e ele ser condenado. Para que, enfim, esse caso saísse da pilha empoeirada de histórias de injustiça, Márcia luta contra o sistema durante 5 anos e 9 meses. 2 dos 9 policiais que participaram da operação sentam no banco dos réus. Em 2008, Paulo Roberto Paixuini é condenado a 3 anos de prisão por fraude processual. E Marcos Alves da Silva a 9 anos por homicídio e fraude processual. O estado do Rio de Janeiro também é condenado a indenizá-la, mas recorre da decisão. Quem foi condenada sou eu. Eu estou condenada e quando tiver vida, essa dor. Eu estou preso, essa dor. A ausência dele me mata. E muitos dos crimes não são descobertos, os autores, por uma razão. Porque não há uma perícia por todo o país. Aqui, um ou outro estado tem uma perícia. Vou citar São Paulo, que eu conheço bem. São Paulo tem excelentes peritos e não tem condição nenhuma de trabalho. E os peritos excelentes que tem aqui em São Paulo são poucos para o número de casos. Portanto, quando você pega um caso grande, aí você tem uma perícia espetacular. Chega a ser quase um livro. Mas a maioria dos casos, a perícia vem 2, 3 folhas. Aí você diz, má vontade dos peritos. Não, falta de condição de trabalho. E falta também, né, de mais pessoas trabalhando. Então,